Fala, missionário. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Missionário. É sempre bom termos você aqui. Hoje nós temos um tema bem especial e você já sabe, né, que o nosso Fala Missionário ele é para nos conectar com os nossos missionários que estão no campo e também para que nós falemos sobre missões. Hoje estamos com uma convidada que veio lá dos Estados Unidos, é nossa missionária, professora da Escola Bíblica. Nós estamos aqui com Ana Ticianelli. Ela vai se apresentar um pouco e nós vamos conversar sobre o papel da esposa do pastor no campo missionário. Ela é esposa de pastor Diego também, né, que está lá, e ela tem auxiliado ele lá nos Estados Unidos. Eu queria que você se apresentasse um pouco mais para quem está em casa e ainda não lhe conhece, pudesse conhecer melhor. Meu nome é Ana Raquel Ticianelli, sou esposa do Diego Ticianelli. Temos 3 filhos, Diego de 10, Joana 8, Gabriela de 5. Estamos nos Estados Unidos há 11 anos e estamos em Orlando há 9, já com a igreja ali. Eu sou do interior de São Paulo. Do interior. Para vocês perceberem no meu sotaque. Sim. Ana, para começar, a gente queria saber como é que nasceu mesmo os Estados Unidos, assim, a direção no coração de vocês. E como é que foi, já 2 perguntas aí, como é que foi essa transição lá para os Estados Unidos? Vixe, essa história é um pouquinho longa, vai ter que botar no 2x. Os Estados Unidos sempre teve meu coração desde pequenininha, eu sempre estudei inglês. Nas minhas férias eu fazia intensivos de inglês, então eu sempre gostei muito, até que eu comecei a dar aula de inglês. Então eu dava aula de inglês, gostava muito. Mas o chamado missionário foi quando eu realmente me firmei com o Senhor. Então eu tinha a língua inglesa, eu amava os Estados Unidos, inglês, tudo. Mas quando eu me encontrei realmente no chamado, tudo, foi que eu descobri que eu ia ser missionária, né? Que eu queria ser missionária nos Estados Unidos. E aí foi que as 2 coisas se juntaram, né? O natural e o chamado. E aí casei com o Diego também tinha a mesma inclinação, graças a Deus, né? Só que antes de casar, a gente conversou muito a respeito do chamado, né? Porque eu nunca queria ser esposa de pastor. Eu falei, você não tem chamado pastoral não, né? A gente não vai ficar aqui, não. Ele tem um chamado para as nações, né? A gente vai ser missionário. Mal sabia que eu ia ser esposa de pastor missionário. Sim. Mas era um grande receio meu ser esposa de pastor, porque eu via a responsabilidade, né? Eu tinha essa referência de mulher de pastor na nossa igreja, e eu via que era uma grande responsabilidade que eu tinha medo de ter para mim, né? E aí, enfim, casamos, nós fomos para os Estados Unidos em 2014 no Homecoming. A gente estava, na verdade, com uma passagem ganhada para ir para a Europa. A gente ia visitar lá o Gleison, Marina, conhecer as igrejas. E a gente tinha passagem ganhada, a gente foi para Tulsa em fevereiro, levamos uma galera lá de Bauru para o Homecoming. E chegou lá, em um dos momentos que Linete faz de oração, Diego falou para mim, nós vamos vir para Tulsa. Aí eu falei, e como é que vai ser isso? Aí ele falou, não sei, eu sei que nós vamos vir para Tulsa. Isso foi em fevereiro. Voltamos para Bauru, conversamos com os nossos pastores. E aí começamos a se desligar das coisas, né? A gente não sabia como ia ser. A princípio, o nosso pastor, ele teve uma nota para segurar a gente um pouquinho lá, né? Sim. E a gente servia muito no remo, ajudava na igreja bastante, estava bem envolvido. E aí depois de um tempo, a gente orando, o Diego falou, se Deus falou, vai acontecer, né? Aí eu lembro que eu saí do meu emprego, porque a gente tinha uma nota muito forte de que a gente não ia ficar ali muito tempo. Aí eu saí do emprego, fiquei só realmente focada naquilo que a gente tinha no coração. O dia continuou trabalhando, porque alguém tinha que pagar as contas, né? A gente tinha que comer, né? A gente tinha que comer, ele continuou trabalhando, mas era muito forte. A gente chegou a ver apartamento para mudar, casa, carro para trocar, e a gente não sentia paz. A gente sabia que alguma coisa ia mudar. E a gente não quis queimar essa saída da igreja. A gente estava ali em obediência, a gente estava servindo há muito tempo. O Diego nasceu praticamente naquela igreja que a gente estava. Então a gente não queria queimar a saída, né? Se eles não estavam em paz naquele momento. Mas aí a gente continuou e depois de alguns meses os nossos pastores vieram conversar com a gente e falou, a gente libera vocês, a gente sabe que Deus tem o melhor, enfim, deu tudo certo, a gente foi bem tranquilo, sabe? E a gente foi para os Estados Unidos em 2014, em agosto, isso foi fevereiro até agosto. Aí em agosto, quando a gente chegou lá, eu engravidei do Dieguinho logo no mês seguinte. E depois, acho que de uns 3, 4 meses, Guto foi para o outro Homecoming em fevereiro. Deu um pouquinho mais. E aí Guto foi, Suelen foi, as meninas foram. Foi quando a Suelen ficou um pouquinho de tempo lá estudando com Letícia. E aí foi quando o Guto chamou a gente. A gente não tinha perspectiva do que fazer. A gente sabia que a direção era ir para Tulsa.
E a gente foi, e lá Guto chamou a gente. Falou, Diegão, eu tenho um sonho de abrir o sonho do pastor Bud. A gente tem essa nota de abrir uma igreja na Flórida. Aí, queria saber se vocês gostariam de abrir. Aí, rapaz, eu tava grávida. A gente... Foi uma surpresa. Porque a gente não sabia como ia ser depois. Então o Diego falou pra Guto, Guto, vamos esperar um pouquinho, a Ana tá grávida, eu quero fazer mais um ano de estudo, vamos ver como é que vai ser. Basicamente o Diego falou não pra Guto. eu nunca vou deixar de falar isso pra ele. Rapaz, teve coragem de falar não pra Guto. E aí ele falou, Guto, se você tiver outra pessoa no seu coração que você quer abrir a igreja agora, a gente só não acha que a gente tá preparado no momento pra fazer isso, né? E foi muito bom que o Diego tinha feito pastoral, aí no outro ano ele fez estudos bíblicos, e no outro ano o Guto foi de novo pra lá. E ele falou, Diegão, a proposta ainda tá em pé, você quer abrir a igreja? Aí foi assim que foi. Foi bem tranquilo, foi a gente estar no momento certo, no lugar certo. Naquela época, nós não éramos Verbo da Vida. A gente era de uma igreja parceira do Verbo da Vida. Que hoje, no caso, virou Verbo da Vida. Mas assim, era uma coisa completamente improvável, né? Onde a gente estava, quem nós éramos, para sermos chamados para ir abrir a igreja lá. Sim. Hoje, graças a Deus, posso bater no peito e dizer que eu tenho 10 anos de Verbo da Vida. Hoje nós somos Verbo da Vida já faz uma década, mas na época não. E Guto confiava na gente, né? A Tiago e Juliana, a gente já tinha uma amizade, então eles conheciam a gente já tinha uma referência. E como Juliana sempre fala, a gente não tinha uma história com o Verbo da Vida, mas a gente tinha uma história com Deus. A gente tinha um chamado, a gente já era crente, a gente tinha essa direção e Guto confiou na gente. Ele foi realmente muito guiado. E daí de lá nós viemos pra cá, ficamos 4 meses aqui estudando a igreja toda, com os departamentos, como é que funcionava tudo. Viemos com o Dieguinho, ele tinha 1 ano. E daqui fomos abrir a igreja em 2016, em novembro de 16. Foi muito assim. Bom. E como é que você percebe o papel da esposa do pastor no campo missionário? Você não teve essa experiência aqui no Brasil, já foi no campo, né? Então não tem como fazer essa comparação, mas como é que tem sido a sua experiência, o que você tem observado? Essa experiência, eu creio que ela tem se desenvolvido e mudado muito, porque é o que você falou, eu nunca tive essa experiência antes. Na verdade, eu nunca tinha sido líder antes. Diego já tinha, mas eu nunca tinha sido líder nem de um departamento, né? Então, assim, eu realmente fui como esposa do Diego, como esposa do pastor. Ele estava preparado para isso, ele tinha essa bagagem. Eu tinha um pouco menos. Então foi assim uma coisa progressiva. No começo foi muito difícil. Eu tive vontade de vir embora várias vezes, falando para ele, eu não nasci pra ser esposa de pastor, isso é muito difícil. Porque no começo, primeiro, eu tenho uma personalidade que eu não gosto de errar. Não gosto de errar, eu sou uma pessoa controladora, eu gosto de controlar as coisas que estão perto de mim, né? Então assim, eu não queria errar. Então, a pessoa que é mais controladora, quando ela erra, é muito difícil. Então, e eu errei muito no começo, porque eu não sabia como fazer. Então, eu quis dar muitos passos à frente do Diego, porque eu sou assim, eu quero resolver tudo, fazer tudo. E graças a Deus, eu tenho um marido muito forte, mulher, porque eu falo pra ele, se você fosse um pouquinho mais frouxo, eu já teria, sabe, conhece mulher? Que monta o marido assim, o marido é frouxo, a mulher é muito forte. Eu sou muito forte, mas graças a Deus meu marido é muito forte também. E isso acaba com o casamento, né? Quando a mulher é desse jeito e o homem é um pouco... Acaba cedendo, né? Se ela resolve tudo, eu não vou fazer nada. Mas meu marido não é assim, não. Graças a Deus. E aí ele me colocava no meu lugar. Ele falava, Ana, eu sou pastor da igreja, eu tô com a visão, eu sei como fazer. Eu falava, mas eu também sei, mas eu também quero, mas eu também não sei o quê. E eu tinha muito essa personalidade muito forte. Eu ainda tenho personalidade, mas graças a Deus. O que eu falei, foi desenvolvendo. Eu fui descobrindo, fui me descobrindo. Eu saí de um grupinho da igreja, que é... aquela panela que todo mundo fala da igreja, né? Eu tinha o meu grupo, as pessoas que a gente saía mais sem responsabilidade nenhuma sobre ninguém. E eu fui para uma posição de que todo mundo te olha, todo mundo te julga, todo mundo acha que tem a opinião melhor ao seu respeito. E são pessoas assim que às vezes, na maioria das vezes, não fazem por maldade, mas tem uma expectativa, principalmente fora do país. Lá a gente lida com muitas pessoas que têm muita dificuldade, muitas questões emocionais, né? Eu tô longe da minha mãe, tô longe do meu pai, longe da minha comida, longe do meu país, longe de tudo, né? Ai, Ana, mas você mora em Orlando, não tem como reclamar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô longe das pessoas. Eu tô longe da Paraíba. Estar aqui na Paraíba é bom demais. Estar aqui no Ministério Verbo da Vida, lá a gente tava sozinha, era só eu e o Diego. Sim. Então, assim, as pessoas têm a expectativa
E eu sofri muito no começo. Não vou dizer que não, eu sofri muito. Diego, não, porque meu marido é quase um homem inabalável. Ele sempre foi uma pessoa muito forte. Eu sempre fui uma pessoa muito fraca. E assim, a igreja me fez crescer muito. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Hoje as opiniões das pessoas eu respeito, mas elas não me afetam mais. Mas eu já tive pessoas que saíram da igreja e diziam que era por minha culpa, porque eu não dava atenção, porque eu não dava carinho, porque lá todo mundo é mais carente, né? Não tem família. E aí acaba jogando isso muito forte na igreja, principalmente na esposa do pastor. Então, eu tive um tempo de uma pessoa, não sei nem se isso está na pergunta, uma pessoa eu tive muitos filhos. Né? Só igual para Abraão, muitos filhos, foi tendo outro, um atrás do outro, e por pério, um atrás do outro, aquelas coisas. Eu tive gestações maravilhosas, mas tive pós-gestações bem complicadas. Aí, com o crescimento da igreja, então foram muitas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Foi uma década de muito crescimento, muito puxar, muito esticar, e assim, muitas coisas que eu poderia ter desistido, mas eu escolhi crescer. Mas assim, não foi fácil. E hoje, graças a Deus, as coisas estão mais controladas. A igreja está crescendo, as pessoas estão sendo salvas. Mas teve uma vez uma moça que falou para mim: você vai engravidar de novo. Você tem que cuidar de nós. Você tem que parar de ter filhos. Tem que cuidar de nós. Aí eu fiquei pensando, gente, será? Cheguei a refletir sobre isso. Será que realmente eu tô tendo muito filho? Tem que cuidar mais da igreja? E graças a Deus eu não ouvi aquele comentário e nasceu Gabriela, né? Que é o nome do meu anjo, ela é maravilhosa. A pessoa nem tá mais na igreja. Aí, então assim, mas eram coisas que eu via que ainda a opinião das pessoas me causava muito dano, né? E hoje eu sei que faz parte. As pessoas gostam de dar opinião, isso não vai mudar. Quem precisava mudar era eu. Então, nem sei pra onde que nós fomos, né? Desculpa. Ó. Como é que você faz, né? Você foi falando aí sobre o contexto familiar, o seu contexto também como gente, né? As coisas que tem que lidar. Como é que você faz para administrar e fazer essa diferença, né? Do cuidado com a igreja, o cuidado da família, dos filhos. Como é que tem sido? Eu acho que existem diversas personalidades, né? A gente tem muita personalidade diferente. As mulheres, mulher de pastor, existem vários tipos de mulheres de pastor. A gente não encontra na Bíblia que a mulher do pastor tem que ser assim. Sim. A mulher do pastor, ela tem que ser crente. E ela tem que ser ajudadora do marido. Sim, muito bom. De resto, é uma variação muito grande que a gente vê nas igrejas do mundo inteiro, do Verbo da Vida, que existem vários tipos de mulher de pastor. E nenhuma tá certa e nenhuma tá errada. Cada uma tem que trabalhar de acordo com a sua personalidade, com o seu jeito e com o jeito que funciona com o marido. Né? Tem maridos que realmente gostam da mulher mais ativa, mais na frente, fazendo. Tem mulheres que... E as mulheres gostam disso, né? Agora tem mulheres que não gostam e às vezes o marido quer puxar e a mulher acaba sofrendo por causa disso, a igreja puxa. Eu achava que essa era a melhor opção. Né? Até que eu descobri que não precisava tanto assim. Eu acho que o principal papel da mulher é não atrapalhar o marido na igreja, entendeu? Eu peguei isso como lema. Para de atrapalhar e veja onde você pode ajudar. O que ele precisa? O que ele está querendo? Não precisa fazer mais do que o pastor precisa, mesmo porque a gente ainda é uma igreja de tamanho pequeno, porte pequeno / médio, né? Então as demandas não são tão grandes assim. Então, mas assim, tenho conciliado, agora a gente tá se ajustando, é o que eu falei pra você, me demorou uma década para começar a ajustar. E agora tô ajustando, tô conseguindo conciliar. Nós estamos com mais 2 casais de pastores, que temos as meninas que me ajudam muito. Camila tá à frente do Ministério de Mulher. Antes eu era a líder das mulheres e tava querendo alguém para poder passar. E Camila aceitou, passou, tá fazendo um trabalho sensacional com as mulheres. Tenho a Kelly que me ajuda muito com as meninas. Então assim, agora tá tudo ficando mais leve, mais suave, porque eu tô no meu estilo, eu sou o meu estilo de mulher de pastor, né? Mas uma coisa que mudou a minha vida foi que mulher de pastor não atrapalha o pastor. Isso para mim é o meu maior ministério, é não atrapalhar, é ajuda. O que você precisa de ajuda? O que você precisa? Eu preciso estar bem em casa,
Pra quando ele chegar, meu marido tem que ter comida pra comer. Lá não tem ninguém pra cozinhar pra mim. Então, às vezes, eu tenho que deixar de estar em algum lugar pra ter a minha casa limpa, pra ter a minha casa arrumada, porque meu marido precisa chegar em casa, ele tem que ter mulher. Porque hoje eu sou esposa de pastor, mas se Diego resolver virar evangelista, daqui 5 anos, eu vou virar esposa de evangelista. A esposa do pastor não é um chamado, não é um dom. A esposa, ela suporta o dom do marido. Então, eu tenho conseguido administrar da melhor forma possível agora. E você, além dessas atividades, né, auxiliando, seu marido também ensina nas escolas bíblicas. Sim, minha paixão. É sua paixão, conta um pouquinho pra gente. Não queria ensinar, não queria. Eu gosto de pregar, de fluir no profético, de fluir de você fazer e pregar, de pôr inspiração. E Eliana, você precisa dar aula, a gente tá precisando de professor local. Eu falei, não quero, eu quero ser livre, esse negócio de seguir apostila, não sei o quê. Nossa, meu Deus, a hora que quando eu falo isso, eu me ouço, falou quanta imaturidade, né? E até que um dia eu me rendi. Amei de paixão. Diego falou assim, você não está certa, você está errada. Eu estou falando para você que você precisa dar aula na escola, você gosta de ministrar, não é que você tem vergonha, não, de forma alguma. Eu não queria estar presa numa caixinha. E hoje eu amo dar aula na escola, amo ver o crescimento dos alunos. Tive a oportunidade de dar aula na Virgínia, na nossa escola em inglês, já é o 2º ano, e você vê as pessoas nativos, de Mama Jenny e Pastor Buddy, e ver eles recebendo a palavra. Amém. É maravilhoso. Eu amo a escola transformou a minha vida, e graças a Deus hoje eu tenho ajudado a escola a crescer. Amo dar aula, sou apaixonada. Virou a sua paixão. Virou. Quando não queria, mas hoje virou sua paixão. Ana, e você estava falando, né, que essa questão de missões no seu coração veio de muito tempo. E você citou um pouco dos desafios que o missionário enfrenta, né? Que é estar distante da família, a gente está aqui com ela, aproveitamos o tempo que estava passando de férias aqui, revendo os pais, os filhinhos, revendo aí os seus avós. Como é que vocês fazem, né? Você especificamente, para manter esse vínculo mesmo à distância? Bom, eu tive o privilégio de ter meus pais morando com a gente durante 5 anos. Quando eu estava grávida da Joana, eles foram para lá, ficaram 5 anos, ajudaram na fundação da igreja, me ajudaram com as crianças. Mas não é fácil. Quando eles tiveram que ir embora, foi muito difícil, muito difícil. Eu me vi com 3 crianças pequenas e aprendendo a ser mãe, de verdade, né? Porque eu tinha muita ajuda nessa época. Minha mãe cozinhava, eu tive que aprender a cozinhar, meu Deus, com quase 40 anos eu fui aprender a cozinhar. Ana, você não tem vergonha? Tem não, porque eu cresci, mudei, agora não tenho mais vergonha não, mas assim, foi uma fase muito difícil, quando eles foram embora. Mas a gente hoje tenta fazer o máximo que a gente pode, vir o máximo que a gente pode, tentar levar eles pra lá, mas é uma coisa que é um desconforto muito grande, você tá longe da família, muito grande. Ver as crianças chamando o senhorzinho na igreja de vô e vó. Ai, sabia que ia chorar. Ela falou que provavelmente ia chorar, a gente pegou o lencinho. A gente tem alguns senhores na igreja e que adotam os meus filhos como netos. E meus filhos ficam satisfeitos com isso, mas eu sei que não é. Eu sinto que eles não pediram pra estar lá, pra viver longe de vó e vô. E às vezes eu me sinto um pouco culpada por causa disso. Então, sempre o que eu posso fazer para trazer meus pais ou trazer a mãe do Diego para estar com a gente, longe de primo, família. Eu sou muito família, eu gosto muito. Então, assim, realmente é uma coisa que aperta bastante. Mas é um desconforto que o chamado vale a pena, né? E eu sei que existe uma graça para isso, Deus tem fortalecido. Mas é algo que a gente tem que enfrentar diariamente. Não é o que passa com 5, com 10 anos, jamais. E isso é todo mundo na igreja. Então, eu me compadeço muito, porque tem muita gente na igreja. A maioria, né? Não tem a família lá. E essa é a questão também, porque a igreja é muito forte para o imigrante. Porque é onde eles desaguam, né? As questões emocionais, né? Então, mas não é fácil, não. Ficar sem família não é fácil, não. É uma parte da lida do missionário, né? Lidar com essa distância da família, principalmente quando é um pouco mais família, como você falou, né? Tem vínculos ainda mais próximos, lida mais com essa questão da saudade.
né? Mas eu acho que é até importante a gente trazer que é uma coisa que o missionário ele sempre vai estar lidando. Ele não quer dizer que quanto mais o tempo passa, vai ficando mais fácil. Ele vai se adaptando porque existe uma graça específica do Senhor. Mas quando a gente ama, a gente sente falta, né? Das pessoas. Mas muito bom que vocês conseguem manter esse vínculo e conseguem fazer essas paradas um pouco mais, vamos dizer, estratégicas mesmo para os meninos poderem ter esse tempo. E ouvindo você, né, eu estava lembrando o que a palavra diz, né? Quando você falou, às vezes eu me sinto meio ocupada porque eles ficam satisfeitos, mas eu sei que não é a mesma coisa. Não é, mas acaba sendo um pouco do consolo do Senhor, né? Sobre o cuidado do Senhor também sobre a vida deles. E, Ana, eu queria saber também, assim, o que é que você tem tirado, que você pode compartilhar, que você tem aprendido como lição em morar em uma outra nação, em estar fazendo missões em outra nação, que você poderia compartilhar aí para quem está em casa? Eu acho que o meu é um pouco de... O meu é mamão com açúcar, né? Porque eu moro em Orlando, mulher. A gente diz que Orlando é a melhor parte do Brasil para se morar. Tem muito brasileiro, tem o mercado brasileiro, tem padaria... Eu tenho tudo brasileiro. O brasileiro em Orlando, ele não precisa nem falar inglês, se ele não quiser. Ele tem tudo para ele disponível, até trabalho disponível com a língua portuguesa, né? Então, é complicado, mas eu vou dizer que é um pouco menos por causa dessas questões. Eu acho que isso ajuda muito. A falta ajuda muito esse suprimento, né? De você estar ali. Eu acho que se eu conversar, por exemplo, com alguém que está na África, que é mais desafiador em algumas questões, até pela distância. Eu pego um voo aqui de 8 horas, eu estou em Recife. Né? Então, pode falar que até não é justo. Ela está fazendo missões em Orlando. Rapaz, tem gente em Orlando que precisa de salvação. Sim. A gente tem tanta igreja brasileira em Orlando, mas é tanta gente mais fora da igreja do que dentro. Nós temos mais de 500 mil brasileiros morando na Flórida. É muita gente que precisa de salvação. Então, a gente está no lugar estratégico, a gente está no lugar certo, sabendo que a gente está fazendo o que é para ser feito mesmo. Há alguma história marcante ou um testemunho que você pudesse compartilhar desse tempo que vocês têm vivido lá em Orlando, liderando à frente dessa igreja? Ou pessoal mesmo, ou com relação a alguma vivência dentro da igreja, um testemunho que vocês tiveram lá? Específico de alguma coisa financeira, cura? O que você achar que você gostaria de compartilhar conosco? Bom, eu tenho a experiência de provisão financeira que a gente teve, né? Que quando a gente foi para Tulsa, a gente foi com dinheiro nosso, que a gente tinha... Diego tinha um avô que faleceu e bem na época que a gente foi, esse dinheiro foi liberado e era um dinheiro bem alto, que foi o que supriu a gente durante esses 2 primeiros anos em Tulsa, porque a gente não podia trabalhar, a gente era estudante. E quando a gente recebeu a notícia de ir para a Flórida, o ministério foi com a gente financeiramente, porque a gente também não podia trabalhar, a gente não tinha visto de trabalho. E até hoje nós somos suportados pelo ministério. Então, assim, foi algo que não é normal, não é comum, e a gente não pediu para ninguém. Foi algo que realmente foi... É porque a gente estava fazendo o que era certo, na hora certa, no momento certo. Nós não procuramos, nós não fomos atrás de pessoas, não procurei por conexões. A gente simplesmente estava fazendo o que a gente sabia que era para ser feito, sem saber qual seria o próximo passo. Então, isso, para mim, isso foi como nós resolvemos abrir mão do nosso dinheiro. E não foi uma troca, Deus, eu vou abrir mão do meu dinheiro, mas depois você me sustenta. Não, a gente não sabia o que ia ser. A gente não tinha ideia. Eu perguntava para Diego, o que nós vamos fazer depois de Tulsa? Controladora, quer saber tudo, quer ter todos os passos. Ele falava, eu não sei. Eu falava, amém. Amém, irmão. Você não tá me ajudando? Mas essa entrega nossa desse dinheiro que a gente nem pensou 2 vezes. Nós temos esse dinheiro, vai ser esse dinheiro que vai nos suportar. Aí a gente vê essa volta, né? Por 10 anos. A gente investiu 2 anos e por 10 anos a gente tem sido financiado e cuidado pelo ministério. Então, isso para mim é um testemunho gigante que eu vivi
e que eu ensino as pessoas. Esteja no lugar certo, faça o que Deus mandou você fazer, que as coisas vão acontecer. Não existe nada. Mulher, nem se eu pensasse, se eu sonhasse, se eu escrevesse a forma que ia ser tão perfeito como foi. Nem nos meus maiores sonhos. Então, Deus é perfeito. Se você está fazendo o que é certo, na hora certa, vai acontecer. Então, esse testemunho eu sempre conto. Eu conto nas aulas, eu conto para todo mundo. E não conto me gabando que eu gastei o meu dinheiro porque... Não conto me gabando. Eu conto porque foi Deus que fez. Não fui eu, foi Deus que fez. Então, assim, a gente não teve falta desse dinheiro. Na verdade, né, quando a gente ganhou essa herança, foi dividido em 4 irmãos. Eu digo para o Diego até hoje, se não tivesse 3 irmãos, nós teria ficado milionária. Eu brinco com ele, mas foi assim... A gente tá desprendido, sabe? De dinheiro, de finanças. E eu acho que foi isso que nos fez estar no lugar que a gente tá hoje. Uhum. E Ana, você falou um pouco que você passou um tempo liderando o departamento de mulheres, né? Como é que tem sido esse trabalho lá para que as pessoas que estão aqui possam conhecer melhor? A gente gosta muito de fazer conferência, né? Fazer a bagunça da mulherada. A gente tem culto todo mês, né? Para as mulheres, para manter as mulheres conectadas. A mulher sente mais quando ela está fora do país. Essa questão do emocional, de estar junto. Então, a gente tenta proporcionar para elas o máximo que a gente pode para estar junto, né? Uhum. Então, a gente tem culto todo mês com as mulheres. A gente faz conferências. Esse ano a gente conseguiu trazer todas as esposas de pastores da América do Norte para ministrar na conferência. Então, foi um momento muito gostoso. Veio a Genilma, que veio da Califórnia, veio as meninas, a Andressa de DC, a Raquel da Pensilvânia, a Rafa de Boston, veio a Jaiane veio também, que está começando uma obra lá em Tampa. Então foi bem gostoso. A gente está ali para suportar, né? Para dar suporte para elas nessa questão espiritual, na questão emocional, e a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para estar junto com elas. Além dessas conferências e cultos, tem alguma programação fora esses que vocês fazem? Não, a gente tem só o Verbo no Lar, que é o culto semanal de sexta-feira. E as conferências. Sim. As conferências. Que é muita coisa. É muita coisa. A gente faz conferência bem gostosa, é muito legal. Que coisa boa, saber um pouquinho mais de você, da sua história, daquilo que o Senhor tem feito através da vida de vocês lá, né? Eu queria saber que conselhos, né, você poderia deixar para aquelas que têm um chamado missionário e como você, por exemplo, descobriram que o marido também é missionário, mas também tem um chamado pastoral, né? E estão se preparando ou começaram a despertar mesmo para isso, para ir para um campo missionário. Quais conselhos você poderia deixar para essas mulheres que casaram, né? E descobriram que o seu marido também, ele é missionário e é pastor. Então, você pode se dirigir aqui para a câmera e deixar conselhos aí para elas. Bom, meu maior conselho é: seja você mesma. Você tem um chamado, você tem um dom sobre a sua vida e você é esposa de pastor, mas você é uma pessoa. Você tem uma vida, você tem as suas vontades, você tem os seus limites, respeita os seus limites, ouça a opinião das pessoas, porque às vezes pode ser uma opinião construtiva, mas não deixe que as opiniões formem quem você é. Saiba aquilo que Deus te chamou para fazer, saiba o que você está fazendo ali, seja bem estabelecida na vontade de Deus e seja suporte para o seu marido, porque estar em outra nação não é fácil, nem para você, nem para ele. Então seja suporte para ele, não atrapalhe o que ele está fazendo, sim, coloque debaixo da visão que ele tem recebido de Deus, não discuta, ele tem recebido a visão e às vezes eu tinha uma dificuldade com isso. Deus falava com ele, lógico, eu primeiro, depois Diego falava para mim antes de Deus falar comigo, e eu tinha que ser obediente, eu estava sendo obediente ao meu marido, à visão, e aí o meu coração conectava junto. Então, entenda realmente o papel do pastor, o seu papel, e o seu papel é ser esposa. Não esqueça que você é ministra, você está à frente de uma igreja, mas você está ali para ajudar o seu marido. Então, seja esposa, pergunte como você pode ajudar, como que você tem atrapalhado. Eu fazia muito pergunta pro Diego, eu estou te atrapalhando? Onde que eu estou te atrapalhando? E como que eu posso melhorar? Porque às vezes a gente não enxerga, né? Assim,
essa impulsão a gente acaba não enxergando o que a gente está fazendo de errado. Então seja você mesma, flua no seu chamado, do lado do seu marido, ajudando, auxiliando, porque Deus é fiel e Ele vai recompensar a sua fidelidade. Amém, amém. É muito bom isso que você falou. Você estava compartilhando e eu lembrando, né? O pastor, ou a esposa do pastor também, que auxilia o pastor, estão nesse cuidado, de cuidar de pessoas, mas você estava falando, lembre que você é uma pessoa, né, que você tem seus limites, e isso é imprescindível. Para que a gente possa cuidar de outros, a gente precisa também cuidar da gente. Então, conselhos preciosos aí, viu, mulheres? Vocês que percebem mesmo esse chamado missionário e entendem que seu marido tem esse chamado pastoral também, existe uma graça específica do Senhor que vai vir sobre você, né, para que você possa aprender a fluir, como a Ana falou, auxiliando e aprendendo, né? É algo que você vai aprender e tá com esse coração disponível, como ela falou, ensinável, para estar aprendendo e ver como que pode somar com o marido, né? Foi muito bom, Ana, ter você aqui, né? A gente sempre deixa os últimos momentos do nosso podcast Fala Missionário para que o convidado possa falar com as pessoas que estão em casa, deixar uma mensagem do coração, uma palavra, enfim, ficar livre mesmo para compartilhar o que tiver no seu coração com quem está em casa. Então, quero deixar esse momento para que você possa compartilhar alguma coisa específica que você queira deixar para quem está nos assistindo. Aquelas pessoas, nossa audiência, quem acompanha a gente, temos missionários que estão no campo, tem pessoas que estão se preparando para vir fazer escola de missões, tem pessoas de uma forma geral da igreja que estão podendo conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história, dessa missionária, e aí a gente quer deixar esse momento também para que você possa falar diretamente com eles. Muito bom. Bom, o maior conselho que eu posso dar do meu coração é que você seja fiel. Não importa a fase que você está, se você está estudando, se você está se preparando, se você já está no campo, são fases que as suas emoções são completamente diferentes. Às vezes, quando você está se preparando, você está muito animado, né? Sua dopamina está lá em cima, que você está animado para algo que você ainda não conhece, cheio de gás, cheio de energia. Talvez você seja um missionário que esteja no campo há muito tempo e você já está desgastado. Você já está cansado, você já está, às vezes, com pensamento, será que é isso mesmo? Será que já acabou o momento? Mas fique firme, persista, seja fiel. Algo que eu tenho aprendido nesses 10 anos, que tive muitas vontades de desistir, tive muita vontade de voltar para trás, muita vontade de chutar o balde, dizer, por favor, mande outro aqui no meu lugar, mas eu permaneci, porque apesar dessas vontades, eu sabia que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Então, mesmo tendo essa certeza, as minhas emoções gritaram por muitas vezes. E eu olhava para os meus filhos, eu olhava para a igreja, e eu decidia não retroceder. Eu escolhia que eu ia permanecer firme, porque só vê o cumprimento das coisas aquele que permanece. A gente não permanece só em dias bons, a gente permanece quando bate a chuva, quando bate o vento. A gente tem que estar firmado em alguma coisa. Se a gente estiver firmado na palavra que Deus liberou pra gente, a gente vai ser como aquela casa na rocha, vai vir o vento. Não acho que não vai vir o vento, vai vir a chuva, vai fazer barulho, mas de repente passa. Se nós permanecermos fiéis nos momentos que a gente não enxerga, que a gente não vê, a gente vai ver as coisas se cumprindo, a gente vai chegar o tempo de bonança, o tempo que vai ter o sol, o tempo que você vai ouvir os pássaros, o tempo que as flores vão florescer e que as árvores vão estar cheias de fruto, mas para isso a gente precisa permanecer. Uma árvore, para dar fruto, ela demora. Ela tem que crescer as suas raízes, o tronco tem que crescer, as suas folhagens têm que estar prontas para segurar esses frutos. Se a árvore desistir de crescer, porque eu não estou vendo fruto nos primeiros meses, porque eu não estou vendo isso, porque eu não estou vendo aquilo. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente crê. Então, se você estiver firmado na palavra que Deus colocou no seu coração, firmes, não importam as circunstâncias, permaneça fiel, fidelidade, e você vai ver as coisas acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós agradecemos a você que sempre está aqui, firme também conosco no podcast Fala Missionário. Aproveita, né? Curte aqui o vídeo, comenta, deixa comentários aqui para Ana. A gente vai mandar assim que sair e ela vai também poder ver. Então, comenta aí, compartilha para que outras pessoas possam receber esse vídeo e assistir ao podcast Fala Missionário. Coloca aí a hashtag Melhor que Netflix. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vai lá
lá conferir os demais episódios do podcast Fala Missionário, porque esse podcast existe porque você está aí do outro lado para receber, conhecer os nossos missionários e também entender mais sobre a temática de missões. Mais uma vez, Ana, foi muito bom ter você aqui conosco, né? Tivemos aqui um tempo pela manhã com a agência de missões. Muito bom sempre receber vocês. Aqui também é a casa de vocês. A gente tá aqui junto, né? E no que a gente puder sempre auxiliar, estamos aqui. É sempre bom poder ver vocês e receber vocês aqui. Obrigada. Aqui no Fala Missionário, aqui no Ministério Verbo da Vida, na agência de missões, né? E a gente tá junto, como a gente sempre diz, somos um, somos muitos. E aí, quando falamos dos nossos missionários espalhados pelas nações, e eu creio mesmo uma graça ainda maior do Senhor sobre a vida de vocês, para aquilo que o Senhor já tem comunicado ao coração de vocês, para talvez, não sei, a próxima década, mas os próximos anos que Ele tem sinalizado. E eu sei que no início, quando a gente vai, né, para uma outra nação ou até começar uma igreja, tem aquele trabalho de arrancar os tocos, mas depois que os tocos já estão arrancados, as coisas vão ficando mais leves, a gente vai vendo mais as coisas florescendo, e eu sei, eu creio mesmo que esse é o tempo. Amém. Essa é a estação, não só sobre a igreja, mas sobre a vida de vocês. Amém. E mais uma vez, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco, tá bom? E aí, se você quiser se despedir do pessoal, pode ficar à vontade. Né? Um beijo e bora compartilhar que Deus é fiel. Tem alguém precisando ouvir essa palavra de fidelidade, viu? Fiquem firmes, vai dar certo. Amém. Então é isso, gente. A gente se despede aqui. Até o próximo. Tchau!